queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, aqui quem fala é Carlos Renato Cunha e hoje eu tenho a alegria de apresentar uma palestra do professor Leonardo Sperbi de Paola, que é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná, advogado em Curitiba, que vai tratar sobre presunções e ficções no direito tributário. O professor Leonardo Sperbi de Paola é um dos precursores no estudo do tema no Brasil. Essa palestra foi proferida no Grupo de Pesquisa sobre Tributação, Eficiência e Direitos Fundamentais da PUC Paraná, Campus Londrina. Uma boa palestra para todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Satisfação reencontrá-los. É uma alegria estarmos aqui no nosso último encontro deste ano de 2020, um ano em que o grupo de pesquisa iniciou exitoso, com a participação efetiva de muitos interessados em refletir sobre questões do direito tributário. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos. O professor Leonardo Sperbi de Paola, creio que já está aqui também. Então, professor Leonardo. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem? Prazer conhecê-lo virtualmente. Eu conheço o senhor por sua obra, por elogios da professora Nayara, efusivos elogios. Então, assim, e agora estou conhecendo o senhor em vídeo. Espero um dia poder encontrá-lo pessoalmente, né, para podermos conversar a respeito de tudo que o senhor produziu. Eu queria, assim, para quem está chegando hoje, o nosso grupo tem estudado presunções e ficções no direito tributário, e uma das obras que nós estudamos, um trecho da obra, foi o livro do professor Leonardo Sperbi de Paola, Presunções e Ficções no Direito Tributário, pela editora Del Rey, de 1997. Então, o professor Leonardo Sperbi de Paola é advogado em Curitiba, é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, não é verdade, professor? Onde o senhor, esse livro que nós estudamos, que a gente vai conversar hoje, é o fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? Então, para aqueles que estão chegando hoje, se os senhores estão conhecendo o professor Leonardo, é uma honra recebê-lo, professor Leonardo. Agradecemos a sua disponibilidade, porque a sua obra, como eu disse para o senhor em conversa privada, a sua obra é precursora do estudo de presunções e ficções no Brasil. E é um tema muito relevante. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, dizer que nós temos aqui alunos ávidos, estudantes ávidos, e passo a palavra para a gente poder começar esse bate-papo. Muito obrigado. Eu agradeço a acolhida, professor Carlos Renato, e tenho que acreditar a generosidade da doutora Nayara, que foi nossa colega de escritório, pois ela, infelizmente, nos deixou, né, e foi morar em Cascavel, mas continua habitando o nosso coração. Que isso não seja mal entendido, evidentemente. Bom, e como as senhoras e senhores vão perceber, um certo exagero, que tem que se acreditar essa generosidade, né? Perceber que se trata aí de uma presunção relativa que será em breve desconfirmada.
Eu fui convidado, então, a fazer algumas ponderações e observações sobre o tema das presunções e ficções e sua atualidade. Como o professor Carlos Renato mencionou, eu escrevi sobre esse tema há aproximadamente mais de 20 anos, né? A gente perde a conta. E confesso que depois eu não fiz muito mais reflexões teóricas sobre ele. Né? Na verdade, a gente continua revolvendo a questão como advogado. Né? Lançamentos por aferição indireta ou arbitramento, né? A sempre eterna questão da substituição tributária e assim por diante. Né? E nós sabemos que de lá para cá foram produzidas obras mais profundas, reflexões mais inovadoras, a diversos livros que foram escritos nesses 20 anos. Bom, mas deixando isso de lado e indo direto ao ponto, né, é sempre interessante a gente rememorar o que são esses institutos, antes de analisar os seus efeitos e os seus reflexos de ordem tributária. Então, a gente tem que separar, de um lado, as chamadas ficções e as presunções legais absolutas, e de outro, presunções legais relativas e presunções simples. Né? As ficções e presunções absolutas, basicamente, são figmentos ou segmentos de normas jurídicas, né? Que buscam fazer remissões ou restrições a normas pré-existentes. Então, é o que acontece com frequência no direito tributário, quando, por exemplo, nós vamos encontrar uma norma em matéria de IPI que diz que se equiparam a industriais e produtores os importadores. Isso, evidentemente, é uma ficção, né? Mas que opera, basicamente, com uma remissão a uma norma que trata da tributação da incidência do IPI sobre operações com produtos industrializados. Então, elas basicamente se diz aí que o importador também é um contribuinte, né? E faz isso sob a forma de uma ficção, ao equiparar o importador ao produtor ou industrial, né? Isso também acontece com base de cálculo, com regimes alternativos de tributação. Vamos imaginar aí o que é o Simples Nacional. De certa maneira, é um regime presumido de tributação, né? Alternativo e opcional. O mesmo vale para o lucro presumido. Então, é um regime alternativo criado sob a forma de uma presunção de lucro, né? Que só tem validade jurídica na medida em que é opcional. Poderia ser imposto ao contribuinte. Então, basicamente, as ficções e presunções operam dessa maneira. Elas são pedaços de normas jurídicas que estendem ou restringem efeitos de outras normas jurídicas, no caso da regra matriz de incidência tributária. Então, elas têm a ver com o direito material tributário. Já as presunções legais relativas e presunções simples, têm a ver, basicamente, com apuração de fato jurídico, quer na órbita civil, quer na órbita do direito público, quer especificamente na órbita do direito tributário. Então, numa presunção legal relativa, o que nós temos? A própria lei adjetiva dizendo que, a partir de determinado indício, um fato conhecido, infere-se um fato desconhecido, que é o relevante, é o fato jurídico tributário, ou o fato jurídico de ordem civil, ou pública e assim por diante. Esse enlace entre o fato desconhecido e entre o fato conhecido, indício, e o fato desconhecido, que é o fato jurídico relevante, esse enlace é justamente a presunção. E como ele é feito por lei, é uma presunção legal relativa, como aquela que vocês vão encontrar no artigo 50 da Lei 11.580,
que a ROLA elenca, a nossa lei orgânica do ICMS Paraná, que cataloga um conjunto de indícios que, uma vez constatados, né, caracterizam o fato jurídico relevante, que é a operação sujeita à incidência do ICMS. Quando nós temos uma presunção simples, aí o enlace entre o fato conhecido e o fato desconhecido não é feito por uma regra jurídica específica. Ele se baseia em regras da experiência. Ainda que exista uma regra do processo civil ou do processo administrativo, dizendo que, a partir dessas regras da experiência, pode-se apurar o fato jurídico tributário, o fato jurídico relevante. Então, de um lado, nós temos, insisto, elementos ou partes de uma norma substantiva, ficções e presunções absolutas, e de outro nós temos elementos ou regras de descoberta da verdade, né, a partir de prova indireta, ou seja, a partir de indícios. E como é que isso funciona no direito tributário? Melhor dizendo, quais são as funções de presunções absolutas, de ficções, de presunções legais relativas e de presunções simples no direito tributário? Primeiro, vamos dizer que, historicamente, né, especialmente naqueles direitos tradicionais, direitos mais rígidos, as presunções e ficções foram utilizadas para introduzir os novos institutos, sob a roupagem dos antigos. Inclusive, o direito romano tem casos curiosíssimos, né? Era um direito tradicional, que não era alterado por atos legislativos, digamos assim. Portanto, para você introduzir uma novidade, você tinha que apresentá-la sob a forma de uma ficção. Então, esse foi o uso tradicional desses institutos. Mas, modernamente, e no direito tributário, deixando essas curiosidades de lado, nós sabemos que as presunções e ficções têm sido, as presunções absolutas e as ficções, têm sido utilizadas com o propósito de simplificação e também com o propósito de dar maior eficácia e praticabilidade. Essa palavra, inclusive, essa expressão foi, eu acho que, introduzida pela professora Isabel Derzi na teoria tributária brasileira, praticabilidade, né? Direito penal, direito tributário, direito penal e tipo, salvo engano. Um livro fantástico, aqueles que não leram, né? Um livro que ainda hoje tem uma grande importância teórica, né? Introduz a teoria do tipo no direito brasileiro, ou pelo menos no direito tributário brasileiro. Tipo no sentido, na acepção weberiana do termo. Bom, deixando de lado as digressões e voltando à questão da simplificação. Então, as presunções absolutas são utilizadas frequentemente para isso. E qual que é o principal exemplo disso aí? O próprio regime de substituição tributária. Uma maneira de você tornar mais prática, mais eficaz a arrecadação, o controle, a fiscalização e a arrecadação dos tributos. O regime de bases alternativas, que eu já mencionei, que neste caso é opcional para o contribuinte, então simplifica a vida do fisco e também simplifica a vida do contribuinte. Não é uma função aí bifronte, digamos assim. Ele, de um lado, não busca a simplificação apenas sob a ótica ou sob o interesse fiscal, mas também sob o interesse do contribuinte. Portanto, é opcional. E quando nós verificamos, por exemplo, uma declaração de imposto de renda à pessoa física, a tal da declaração simplificada, nada mais é do que isso. Uma forma presumida de você apurar o imposto de renda, pessoa física, mas opcional. Poderia ser obrigatória nesse caso, sob pena de descaracterizar o fato gerador.
E nós já vamos entrar nesse ponto. No caso específico das presunções legais relativas, uma função importantíssima, que cresceu muito nas últimas décadas, é de antecipação dos efeitos da norma de tributação. E, mais uma vez, nós nos remetemos ao caso aí do ICMS-ST. Né? Antecipação válida na medida em que prevista na Constituição Federal. Artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Então, para essa antecipação, né, como você ainda não tem o fato jurídico tributário ocorrido, você tem que considerar um fato presumido. E com base nesse fato presumido, tanto em termos de ocorrência como em termos de valor, você, fisco, tem o poder de exigir o recolhimento antecipado. Mas nós vamos voltar a esse ponto. Outra função importantíssima, essa desempenhada pelas presunções legais relativas e pelas presunções simples. Combate à evasão fiscal. Isso, de fato, no dia a dia, todos nós que advogamos, e eu imagino que a maior parte dos colegas tem um pé na academia e um pé na advocacia. Né? Nós vamos nos deparar com isso em lançamentos. Né? E aí os nomes variam. Né? Ora chama-se de arbitramento, ora de aferição indireta, né? Mas tudo isso tem a ver com o uso de presunções legais relativas ou presunções simples. E teve uma importância muito significativa, especialmente no período pré-SPED fiscal. Hoje, o fisco já tem um número de informações prestadas pelo próprio contribuinte ou por terceiros que mantêm relações jurídicas com esse contribuinte, que muitas vezes permite deixar de lado este levantamento de dados, né? A partir do cruzamento de dados eletrônico, gerado pelo próprio SPED, você pode abrir mão de presunções e pode ter um contato direto com o próprio fato, com os próprios elementos informativos do fato jurídico tributário. Então, nesse sentido, a gente percebe que, repito, essas presunções legais relativas e presunções simples já tiveram um papel muito maior do que tem hoje. Hoje esse papel é, em parte, substituído pela massa abissal, avassaladora de informações que são geradas pelos sistemas eletrônicos. Né? Então, essas são as funções básicas. Mas quando a gente fala de funções, nós também temos que falar de disfunções ou desvios de finalidade. E quanto a isso, nós tomando de empréstimo aquela expressão usada pelo professor Eurico, que por sua vez emprestou do professor Fernando Rezende, nós fomos da praticabilidade ao comodismo tributário, ao princípio da comodidade tributária, que é um desvio, ou seja, é aquele excesso, aquilo que vai além do necessário. E, mais uma vez, o exemplo disso está no regime de substituição tributária. Por quê? Porque, originalmente, a substituição tributária foi criada para um leque de 5 a 6 mercadorias ou produtos. Veículos automotores, combustíveis, cigarro, bebidas. Era basicamente isso lá atrás, há 30 anos, quando esse regime foi sendo criado. Tinha uma justificativa para isso, quer dizer, você concentrava a arrecadação em pouquíssimos produtores, né, que vendiam esses produtos a uma infinidade de varejistas. Então, havia uma justificativa para isso. O fato é que o fisco tomou gosto por isso, e multiplicou absurdamente os casos de substituição tributária, a ponto, né, de praticamente esvaziar de
eficácia para fins de ICMS o Simples Nacional. A gente pensa bem hoje, dado o catálogo de itens que consta da Lei Complementar 123, sujeitos ao ICMS-ST, são pouquíssimos os comerciantes que aplicam o Simples Nacional ao ICMS. Então, na prática, por conta desse abuso da substituição tributária, o Simples Nacional, na parte relativa ao ICMS, foi em grande parte esvaziado, significativamente esvaziado. Bom, outro abuso gerado pelo regime de substituição tributária, que é uma disfunção aqui. O caráter definitivo atribuído à base de cálculo. Nós já vamos voltar a isso. Né? Esse eu acho que é o ponto principal hoje da discussão, dadas as inovações para o bem e para o mal que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trouxe nos últimos anos. Mas o fato é que esse transformar uma presunção legal relativa quanto à base de cálculo numa presunção legal absoluta foi também um abuso, um mau uso do regime de presunções. Tá? Bom, passando adiante, então nós falamos da estrutura normativa, falamos das funções desses institutos do direito tributário. Vamos falar um pouquinho sobre as questões de validade jurídica aqui. O que nós podemos afirmar em relação a todos esses institutos, isso vale para ficções, presunções legais absolutas, presunções legais relativas e mesmo presunções simples, é que todos eles têm que manter aderência aos contornos constitucionais do tributo em relação aos quais se aplicam. Né? Os contornos da regra matriz de incidência tributária, ao delineamento dessa norma que nós vamos encontrar tanto na Constituição Federal como na legislação complementar que veicula regras gerais. Então, é preciso haver essa observância em relação a qualquer desses casos. Exemplo, quando a legislação equiparou o importador ao produtor ou ao industrial para fins de incidência de IPI, surgiu justamente o questionamento se esta equiparação ela se adequaria aos contornos do IPI, tal como estabelecidos na Constituição Federal. Como os senhores e as senhoras sabem, o Supremo Tribunal Federal acabou por entender que sim, né, que a importação estaria sujeita à incidência do IPI e que o importador seria contribuinte. Então, isso depois de uma longa discussão a esse respeito. O mesmo vale em relação à base de cálculo. Uma base de cálculo presumida tem que manter um mínimo de conexão com a regra matriz de incidência tributária. Nós vamos voltar a esse tema quando falarmos das pautas tributárias, também objeto de decisão recentíssima do Supremo. Quando a gente fala, por exemplo, em presunções simples e presunções legais relativas, é evidente que essas presunções têm que ser construídas na lei ou na prática de forma que mantenham harmonia e aderência ao fato jurídico tributário. Você não pode estabelecer uma presunção que não tenha qualquer pertinência com isso, com o fato jurídico tributário. Uma base de cálculo completamente divorciada do fato tributário. Vamos a um exemplo. Em matéria de contribuições previdenciárias na construção civil. Até hoje, uma enorme discussão. Né? Se você pode considerar, para fins de presunção da folha, o valor da obra construída, de acordo com o CUB,
com a chamada tabela PIN, que é uma tabela que estabelece hora trabalhador por tipo de atividade desenvolvida na construção civil. Então, o que sempre se sustenta é que há um divórcio efetivo entre o faturador, né, e a base de cálculo. A base de cálculo, obra, CUB, não tem nenhuma relação, nenhuma pertinência clara em relação à folha de salários. Então, isso é uma grande discussão que se desenrola até hoje. Uma outra consequência disso, evidentemente, em matéria de uso das presunções simples, é a questão da subsidiariedade, ou seja, busca da verdade material em primeiro lugar. Você tem que identificar, apurar o fato jurídico tributário. Você só pode abandonar essa busca após esforços consistentes, claros e objetivos, no sentido de levantar as informações, de chegar à prova direta do fato jurídico tributário. E quanto a isso, é até interessante invocar, vamos ver se eu localizo rapidamente aqui no meu material, a norma da Lei Complementar Paranaense, a Lei Complementar 107, que é o nosso Código de Defesa do Contribuinte, a Lei 107 de 2005, artigo 28, parágrafo único, que justamente impõe essa aderência entre o uso de presunções e o fato jurídico tributário. O que diz ela? Eu repito, artigo 28, parágrafo único, Lei Complementar 107. Indícios, presunções, ficções e equiparações legais não poderão ser instituídos para desvincular a pretensão ao tributo da ocorrência do fato gerador, como definido na Constituição Federal, na lei complementar ou em lei ordinária. Uma regra claríssima, né, da lavra do nosso grande tributarista e grande ex-secretário da Fazenda, Heron Arzulo. Basicamente, ela está dizendo exatamente isso que nós mencionamos agora, que nenhum tipo de presunção, de ficção pode ser utilizada para desvirtuar a regra de tributação, a regra matriz de incidência. Seja distorcendo um elemento ou um critério, seja distorcendo o outro. E essa distorção, como a gente sabe, em regra, ocorre com a base de cálculo. Bom, prosseguindo, né? Ainda em matéria de validade jurídica, e eu acho que aí é o ponto que mais interessa os senhores, nós temos que considerar ponderações entre esse, digamos, interesse público, em matéria de praticabilidade e de eficácia, com os princípios e direitos fundamentais em matéria tributária, né? Especialmente capacidade contributiva, sob a ótica objetiva e subjetiva. Ou seja, você não pode estabelecer uma base fictícia que não corresponda a um signo efetivo de riqueza. Então, você não pode impor, por exemplo, estabelecer que uma determinada manifestação de riqueza é pura e simplesmente, sem uma efetiva comprovação, renda tributável, sob pena de você desvirtuar o princípio da capacidade contributiva. Idem em relação ao princípio isonômico e em relação a vários outros. Eu não vou me estender neste ponto, porque eu sei que é o que os senhores têm mais, senhores e senhoras, mais têm discutido, salvo engano, nesse grupo, não é isso? Então, vamos voltar a esse tema na discussão, que seguirá aí as minhas breves palavras. Bom, vamos retornar à questão do ICMS, substituição tributária. Artigo 150, parágrafo 7º. E aí vamos também lê-lo, né? Que diz o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Neste caso, né, nós temos aí uma dupla presunção, né, necessária para que esse regime se torne eficaz. A primeira presunção de que o fato irá ocorrer, né, e a segunda, a de que ele irá ocorrer de determinado modo e em determinado quantum valor. A presunção aí da base, a presunção da ocorrência do fato gerador e a presunção da base de cálculo. O que sucede é o seguinte: num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, ele, ao julgar vários recursos extraordinários e depois ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 1851, o que ele entendeu? Que em matéria de ocorrência do fato gerador, entenda-se, subsequente venda pelo varejista, aí sim nós teríamos uma presunção relativa. Quer dizer, caso a operação subsequente não ocorresse, o contribuinte da ponta, do último elo, teria direito à restituição do tributo, provando ou demonstrando que não ocorreu a venda ao consumidor final. Então, aqui nós teríamos uma presunção legal relativa, ou uma presunção, no caso, constitucional relativa. Todavia, em relação à base de cálculo, o Supremo Tribunal Federal, à época, nós estamos falando aí de julgamentos entre 98 e 2002, o Supremo Tribunal Federal entendeu que aí se trataria de uma presunção, ele não usou essas palavras, mas basicamente o que ele quis dizer é que aqui a base seria presunção legal absoluta. Ou seja, independentemente do valor final da operação, quer superior ao valor presumido, quer inferior, nem haveria de um lado direito à restituição por parte do contribuinte e nem haveria de outro um poder de exigir a diferença por parte do fisco. E esse entendimento prevaleceu durante mais de uma década, entre 2002 e 2016. Em 2016, nós tivemos o julgamento de um recurso extraordinário sob o rito dos recursos repetitivos, o recurso 593.849, né, que, em boa hora, reconheceu que também a base de cálculo era uma presunção legal relativa. E ele fez uma ponderação entre o princípio da praticabilidade de um lado e o princípio da capacidade contributiva, a própria regra matriz de incidência de outro. Acho que vale a pena a gente fazer uma breve referência aqui. Eu separei esse texto, em que o ministro relator, o ministro Fachin, diz claramente, né, que a garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva. Ou seja, ela não elimina a praticabilidade, a eficácia desse regime, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas auridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. A ponderação está aqui. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. Perfeito. Uma ponderação rara de se ver no STF, né, que
que corrigiu uma distorção da qual se prevaleceu o fisco e, evidentemente, também alguns contribuintes tiveram ganho com isso. Não vamos entrar na discussão agora se o fisco poderia usar esse precedente a seu favor. Eu até entendo que sim, né? Sendo justo e equilibrado nessa matéria. Né? Mas o fato é que as coisas foram colocadas no seu devido lugar. O regime de substituição tributária tanto quanto à ocorrência futura da operação, quanto aos termos em que ela ocorre, os termos quantitativos, um regime de presunção relativa. Então, ponto para o STF. E aqui vamos à minha última observação. Ponto que o STF perde agora num recente julgamento relativo às pautas fiscais, às pautas de tributação. Também é um regime presumido de tributação, né, em que o fisco determina, e aí não estamos falando de substituição tributária, mas da própria operação tributável, né, determina o valor mínimo ou um valor fixo, pauta, portanto, pelo qual essa operação será tributada. Muito comum isso aí no setor de bebidas, cigarros e outros produtos dessa natureza. Tradicionalmente, ou melhor, desde sempre, o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais entenderam que essas pautas, por ofenderem o princípio da capacidade contributiva, por distorcerem a regra matriz de incidência e a base de cálculo, eram inválidas. Eis que nós somos surpreendidos, e essa é uma decisão que eu acho que tem um mês ou 2 meses, com o julgamento de um recurso extraordinário, também em regime de repercussão geral, relator, o ministro Alexandre de Moraes, tratando de uma pauta de um regime de aplicação de tributação previsto na Lei 7798 para bebidas. E nessa decisão, o que diz o ministro? Aqui nós temos 2 problemas, né? Mais uma vez, né? E esse é um caminho perigoso que o Supremo vem trilhando, de relativização do princípio da legalidade. Mais uma vez, né? Mais um precedente nesse sentido. Em que o relator fala que essa relativização decorre de uma interpretação moderna do princípio. Bom, do meu ponto de vista, é uma interpretação anacrônica, como alguém disse, não uma interpretação histórico-evolutiva, mas uma interpretação histórico-involutiva, que nos remete a um período anterior à Magna Carta, lá por 1215, ou pelo menos a Revolução Gloriosa de 1689, o Bill of Rights. Não há nada de moderno nisso. A gente retroceder num princípio tão importante, tão fundamental para o Estado de Direito. Mas isso é mais uma das pérolas com as quais o Supremo Tribunal Federal tem nos brindado, né? Nessa enxurrada de decisões tributárias que nós presenciamos nos últimos meses, né? O tal do julgamento sem debate. Então, um ministro julga e os outros 10 acompanham sem saber o que estão acompanhando. E essa é uma das pérolas que nós tivemos. Então, o principal problema é esse, tipo, flexibilização, mais uma vez, do princípio da legalidade. Em segundo lugar, a questão da pauta propriamente dita, né? Em que o ministro diz, vamos ler aqui o trecho relevante, diz assim, textualmente, a legislação aplicável ao IPI cuidou de trazer todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária, de forma que ao Poder Executivo foi delegada apenas a possibilidade de esmiuçar o conceito de valor da operação,
Ah, é? O Poder Executivo pode definir o que é o valor da operação? Isso, gente, com o devido respeito, é absurdo. Né? É uma involução no nosso sistema tributário, tanto sob a ótica da legalidade, e essa para mim é a pior afronta, como sob a ótica de você poder fixar, sem considerar o valor efetivo da operação, de maneira definitiva, não como presunção legal relativa, mas como presunção absoluta, a base de cálculo. E vejam como uma decisão vai não ao encontro da outra, mas vai de encontro à outra, e não ao encontro da outra. E é mais uma contradição que nós presenciamos aí em matéria tributária. Bom, gente, eu já falei demais. Já vou ter falado durante 30 minutos. O professor Carlos Renato foi muito tolerante comigo. Se ele fosse presidente de um órgão de julgamento, já teria me interrompido. Eu peço desculpas aí por me exceder e fico à disposição para participar do debate. Obrigado. Professor Leonardo, muito obrigado. Na verdade, estava tão interessante que tenho certeza que todos nós continuaríamos ouvindo, tá, os seus ensinamentos por muito mais tempo, de verdade. Antes de passar a palavra aos interessados em participar do diálogo, eu queria dizer que já admirava o senhor sem eu conhecê-lo por sua obra e agora por sua clareza de explanação, de raciocínio na exposição oral. Gostaria de parabenizá-lo e dizer que eu o admiro ainda mais. Tá? Muito obrigado. Então, os elogios da professora Nayara são verdadeiros, professor. Eu gostaria de abrir a palavra ao debate. Professora Raquel, seja bem-vinda. A professora Raquel Mota, aqui da PUC Paraná Campus Londrina, é nossa coordenadora do grupo de pesquisa. Eu gostaria de abrir para o debate de todos os interessados. Não tenham receio, tá, professor? Alguns são tímidos, mas aí eu me esforço para que eles participem. Então, o professor Antônio Carlos Lovato, Raul, Juliana, Nayara. Nayara tem participação obrigatória, né? Mariana, Marcos Vinícius, Gleison, por favor. Paula, que está aqui hoje, que bom. Nathalie, todo mundo. Luciana, aproveitem. Quem gostaria de começar? Posso me manifestar aqui? Pode. Primeiro, quero cumprimentar o doutor Leonardo, sempre uma satisfação de ver, mesmo seja virtualmente, ouvi-lo. E aqui, depois dessa exposição claríssima e tão profunda do nosso convidado, ficou claro que a minha presunção só poderia ser contestada por ter estimado a menor, né? Por ter exposto a menor, não ter revelado a contento, a grandeza aí do nosso convidado de hoje. Bom, eu lembro que na primeira visita que eu fiz ao escritório, quando estava começando a trabalhar junto com o Dr. Leonardo, ele me apresentou um livro chamado Tax Tales, que conta pequenas anedotas do direito tributário, e lá tinha uma foto de uma engenhoca que fazia o que tinha sido feita no Egito Antigo para fazer a medição da capacidade contributiva por meio de uma presunção, acredito, né? De acordo com o nível, a margem de água que estava no Nilo. Então, de acordo com com o nível de água que se encontrava ali, o cobrador de impostos da época, né, que era um antecedente dos tributos, poderia aferir uma maior ou menor capacidade de contribuir como erário. Então, essa foi uma das primeiras imagens que eu tive de presunção, e que eu levo até hoje para os meus alunos quando a gente começa a tratar de capacidade contributiva. Porque uma das grandes discussões que existem é justamente em torno desse conflito entre presunção
e os princípios constitucionais tributários, especialmente isonomia e capacidade contributiva. Mas, às vezes, a própria presunção serve como uma ferramenta de auxílio a uma medição da capacidade contributiva que seja aliada com algum nível de praticabilidade, né? O caso, talvez, por exemplo, no nosso direito tributário atual, das deduções, da dedução simplificada no imposto de renda da pessoa física, né? Mas o questionamento que eu queria colocar aqui para o Dr. Leonardo é sobre a questão dos desvios da discussão sobre validade jurídica das presunções. Pensando aqui em alguns exemplos, eu estava refletindo sobre o nosso sistema de PIS e COFINS, e as talvez, e essa é uma questão que eu até gostaria de colocar no debate e perguntar para o autor também, se isso se configuraria ou não uma presunção, e se isso, sendo uma presunção, se ela configuraria uma presunção inválida, seria um desvio. Então, a legislação pode dispor que alguns tipos de receita, alguns tipos de entradas no patrimônio do contribuinte configuram receitas para fins de incidência dessas contribuições. Se, hipoteticamente, a legislação estabelecesse que um valor que transita na conta do contribuinte a título de uma entrada de mútuo, por exemplo, seja para o tomador do empréstimo, no momento em que aquele valor ingressa, ou seja, para o credor, no momento em que esse valor retorna ao seu patrimônio. A legislação estabelecendo nesse sentido, haveria um problema de validade jurídica dessa disposição, no sentido de não se conformar à hipótese de incidência constitucional de receita ou faturamento, né? E uma outra situação, que também seria, acho que, uma presunção em torno da base de cálculo, relativa à própria sistemática da não cumulatividade. Quando a legislação limita o conceito de insumo ou traz acreditamento de insumo. Isso. Se é esse tipo de situação, também poderia configurar uma presunção e também poderia ter a sua validade questionada a partir da mesma lógica. E aí uma outra pergunta que está um pouco associada a isso, mas não tanto, é como que o senhor vê o uso de presunções e ficções diante na reforma tributária. Se o professor acha que existe algum cenário que diminua, que faça diminuir essas presunções e ficções, ou se isso dependerá aí da especificação, né, do resultado dessa reforma. Então, só para começar o debate, questões muito simples, mas agradecer mais uma vez pela exposição, que nos ensinou bastante. Agradeço os comentários da doutora Nayara. Estamos escutando? Certo. Então, temos bastante material aqui para discutir. Então, vamos lá. Primeira questão é operações de transferência de valores mútuo, por exemplo, entre pessoas jurídicas, mutuante e mutuário, se poderiam se sujeitar a tributar, se poderiam ser construídas presunções a partir dessas movimentações? Sim. No imposto de renda isso é comum acontecer, e pode uma movimentação financeira não explicada, né, pode justificar o início de um trabalho de fiscalização, e se não houver uma justificativa razoável por parte do contribuinte, pode gerar uma presunção bastante
para você tributar não só imposto de renda, mas também pisco-fins. Sujeitar uma operação. Bom, se você não conseguiu esclarecer aquela movimentação financeira, e aliás é um caso bem interessante essa pergunta que você fez, porque nós tivemos um caso no escritório mais ou menos nessa linha. O contribuinte, e aí devo dizer que sem razão o contribuinte, né? Ele fez transferências travestidas de mútuo, mas eram pagamentos. Então o fisco cavou fundo aí, né? e construiu uma sólida presunção. Não pode, né? Qualquer movimentação financeira não explicada pode justificar uma presunção, tanto em matéria de imposto de renda, como PIS, COFINS, ICMS, e assim por diante. Inclusive, a gente pega lá o artigo 50 da Lei 11.580, aliás, eu não sei se eu não estou errando no número do artigo aqui, vamos só confirmar. 51, perdão. Artigo 51 da Lei do ICMS, 11.580. Ele vai trazer aqui várias hipóteses, e uma delas é de movimentação financeira não explicada. Pode, né? Questão de... Só não poderia fazer isso, desculpe interrompê-lo, só não poderia fazer isso de modo absoluto. Não. Você pode dizer, bom, se o contribuinte não consegue explicar ou dar uma explicação plausível para uma movimentação financeira, ela pode ser considerada como indício de uma operação tributável. Teria que ser uma presunção relativa, necessariamente. Presunção relativa. Nós vamos encontrar também na própria legislação do imposto de renda, né? Professor, exatamente nesse raciocínio, me parece também que é o caso das pautas, né? Que o Supremo mandou muito mal a determinar que aquilo é absoluto, né? Sim. Mas se tivesse autorização legal, uso de pautas com presunção relativa, como média de mercado, até não me parece tão agressivo, né? Não sei como que o senhor vê. É que o problema da pauta, veja, por que a pauta ela pode ser usada como um parâmetro de fiscalização, ok? Mas para que serve a pauta? Para você impor uma presunção absoluta ao contribuinte da própria operação, em relação à própria operação que ele pratica. Qual a necessidade disso? Na substituição tributária, não tem como fugir de uma presunção. Porque você não sabe, salvo uma hipótese que praticamente hoje é raríssima, de preço fixo, né? Preço definido, preço controlado, mas são situações residuais. A pauta não. Você quer impor uma base de cálculo presumida relativamente à própria operação praticada por aquele contribuinte. Para que isso? Agora, se você deseja usar a pauta como um elemento de controle, assim, realmente está fugindo muito do valor de mercado, está muito aquém dele, vou fiscalizar. Posso usar isso aí, esse valor de mercado devidamente apurado, de acordo com levantamentos feitos por instituições de pesquisa. Posso utilizar isso aí como indício de que há algo errado, de que há uma operação aí com preço subprecificado? Posso. Mas eu preciso avançar no levantamento. Pode ser que o contribuinte tenha uma justificativa razoável, diz, eu pratiquei um preço aí 50% menor, eu tinha que liquidar estoque. Agora, impor isso aí como presunção absoluta é o que não é admissível, e é o que foi feito pelo Supremo nessa decisão recente. Bom, que deve ser rediscutida, porque eu acho que o conceito de jurisprudência não se aplica mais ao Supremo Tribunal Federal. Existem decisões casuísticas que se superpõem, se contrapõem, se chocam, e é o que nós temos hoje. Bom, a segunda questão posta pela doutora Nayara diz respeito a restrições ao creditamento de insumos, se eu bem entendi. Não, eu não vejo isso como... Não sei se como uma presunção
Não vejo como uma presunção aí, é mais aquela discussão, né, que envolve essencialidade, necessidade do insumo à luz aí da recente jurisprudência do STJ. A terceira questão, reforma tributária, vai mudar isto? Não. Primeiro que, embora eu pessoalmente seja favorável à unificação dos tributos, né, e nós recebemos o professor Bernard Api, não é Bernardo, né, Bernard Api, há 3 anos atrás na Associação Comercial, em que ele expôs esse projeto. Eu sou francamente favorável a ele, eu só acho que não vai acontecer. Há muitas forças contrárias. Talvez, esse é um comentário à parte, a gente pudesse começar essa reforma de uma maneira mais modesta. Como? Uma lei nacional do ICMS, não uma lei geral, não uma lei de normas gerais, uma lei nacional, seguindo o exemplo da Lei Nacional do Simples. Agora, a reforma ambiciosa como ela é, não vai acontecer, eu acredito. Lamentavelmente não vai. Mas se acontecer, e aí respondo a pergunta, não vai suprimir a necessidade aí desses instrumentos aí. Talvez reduza um pouco, na medida em que você vai ter um tributo nacional bem menos complicado, vamos supor que assim seja, né? E que possa deixar de lado certos artifícios multiplicados pelos estados aí para arrecadar o tanto a favor do contribuinte na guerra fiscal como contra Sim. ele. Então, não acredito que o mecanismo se torne desnecessário. Uhum. Até como a doutora Nayara bem lembrou, ele é usado desde a antiguidade. Uhum. Na antiguidade, esse foi um exemplo ao acaso, o método basicamente utilizado era o presuntivo. Nós sabemos que as sociedades, as chamadas civilizações fluviais, né, Egito, Mesopotâmia, os principais tributos eram os tributos fundiários. Uhum. E eles eram apurados a partir de presunções, nível da água, medição de área plantada, e assim vai. Muito interessante. Eu vou aproveitar e ver onde é que se encontra esse Tax Tales. Resgatar aquele. Vou resgatar esse livro. Tinham muitas anedotas boas. Não sabemos até que ponto são verdadeiras, mas acredito que... Eu queria conhecer esse livro, fiquei interessado, viu? Em matéria de planejamento tributário, por exemplo, o senhor deve conhecer esse caso, as construções, muitas construções antigas na Holanda e no Porto de Hamburgo, elas eram feitas de modo a reduzir a área frontal da casa, porque o tributo era calculado de acordo com essa área. Então, número de janelas, né? Número de janelas, Uhum. a largura da casa, da frente da casa, da residência. Construía de modo a reduzir o impacto tributário. Então, havia uma tributação presumida, apurava-se o valor do imóvel de acordo com a frente dele, presunção, portanto. Para combater essa presunção, planejamento tributário, ou seja, eles faziam um imóvel com uma frente estreita e um fundo amplo. E assim vai. Todos esses movimentos de... Você compra ele no site daquela Instituto International Fiscal... É da Holanda, como é que se chama ele? International Fiscal... Vou descobrir aqui. Eu vou depois lembrar. Mas é muito interessante, eles têm muitas obras lá de direito internacional tributário e também de curiosidades tributárias. Ficamos interessados pelo livro, viu, professor? International Fiscal Association. Não é. Não é isso. Não. Netherlands. Depois eu vou mandar uma notinha para vocês. Excelente. É bem interessante. É curtinho, mas
só traz esses fatos pitorescos da tributação. Uhum. É muito interessante, recheado de imagens, né? Recheado de imagens, desenhos, mangás, né? Mangás. Mangás tributários. É que nós costumamos associar a simplicidade ou a simplificação de um sistema tributário com o maior uso das presunções e ficções. Não sei se essa associação pode ser feita. Quanto mais complexo, talvez, o sistema, menor a necessidade das presunções e ficções. Pelo contrário, quanto mais complexo, maior a necessidade de presunções e ficções. Um sistema simples, né? Uhum. Por exemplo, vamos imaginar o que hoje não seria tecnicamente impossível, certo? Uhum. Poderia ter um imposto hoje no Brasil, considerando os meios de pagamento eletrônico, instituir o IVA para o imposto de vendas a varejo. Tudo hoje circula por meio eletrônico. Sim. Perfeitamente. Então, num sistema simplificado, você não precisa de presunções. Eu teria uma grande presunção, talvez, né? Como no caso de uma flat tax. Flat tax. Deixando de lado discussões aí que envolvem outros princípios. Outros princípios, exato. Professor, aproveitando esse raciocínio que a Nayara expôs, o senhor conversou, até pelo exemplo que o senhor deu, aliás, o senhor deu muitos exemplos práticos, né? Será que nós estamos caminhando para um momento, devido à tecnologia, para um momento em que vai se tornar desnecessária a presunção simples? Por causa do SPED, por exemplo, da existência realmente eletrônica de todos os dados, e o fisco sendo esse grande Big Brother, né, em que ele sabe, ele vai conhecer exatamente o que está acontecendo na economia? Eu entendo que sim, professor. Na medida em que você tem mais dados, inclusive dados fornecidos por terceiros, das operações sujeitas à tributação, dos rendimentos tributáveis e assim por diante, a aferição indireta, ou seja, o uso de presunções legais relativas e presunções simples, vai perdendo espaço, não se torna necessário. Pelo contrário, é não recomendável, né, na medida em que esses são meios subsidiários de apuração do fato jurídico tributário. Você tem a prova direta, para que você vai buscar a indireta? Então, o SPED nos dá tudo isso. Na verdade, o sistema hoje sabe que todos nós, de uma forma ou de outra, declaramos menos do que recebemos. O problema hoje não é o sistema de levantamento de informações para o que servem as presunções e ficções. É o sistema de cobrança. Perguntarem por que não acabar com o ICMS e substituição tributária, já que hoje o fisco tem todas as informações, ou quase todas, de venda dos varejistas. Por uma razão muito simples. Tudo bem, eu posso saber que aquela lojinha lá da ponta, vamos pegar lá de Douradina, né, lá de Luanda, fez uma operação. Sim, eu tenho esse dado. Tenho nota fiscal eletrônica, tenho dados cruzados. Não preciso de presunção para isso, certo? Mas como é que eu cobro dela? Vale a pena? Eu tenho que ter um exército de fiscal para isso. Então, o sistema de substituição tributária só se justifica hoje, ou se justifica mais hoje, menos pela questão de levantar dados e informações, e mais pela de cobrança, de efetivo recebimento. Então, para fins de apuração, de levantamento de dados, sim. A escrituração eletrônica, todos os meios oferecidos pelo SPED, tornam parte desnecessário o uso de presunções e ficções. Mas resta a questão das cobranças, né? De receber lá na ponta o que é devido. Devido pela microempresa, né? Pela empresa de pequeno porte, pela lojinha de eletrodomésticos, né? Que é uma portinha lá na cidade do interior. A gente conhece, sabe que é bem assim que funciona, né? Então é isso. É a discussão da praticabilidade, né? Praticabilidade. Afinal,
O doutor Leonardo mencionou que depois da sua obra foram publicadas outras obras de qualidade e profundidade sobre isso. Estamos aguardando uma grande obra sobre este assunto, que é fruto da tese de doutorado do professor Carlos, brilhante, que trata desse assunto. Trata de praticabilidade tributária com uma profundidade que acho que nem a Isabel conseguiu, viu? Já nos está devendo esse livro. O tema é fundamental. Eu acho que é um dos grandes temas de tributação hoje. Também o outro é a justiça tributária. Falta muito no Brasil. E o outro é combate à elisão internacional, elisão e evasão. Mas a praticabilidade é um tema fundamental. Eu sou apaixonado pelo tema, mas a professora Nayara exagerou na importância do que foi escrito, tá, professor? Mas eu estou aguardando boas notícias da editora, quem sabe no próximo ano. Quem mais gostaria de conversar a respeito do tema, por favor? A professora Raquel tá sem microfone, professora Raquel. O pessoal que está participando, hoje está mais tímido hoje, Marcos. Conversa um pouquinho aí. Eu estava pensando aqui, professor, já que jogou a bomba no meu colo, mas eu gosto da ideia do Friedrich Schauer, que ele diz assim: o direito é subótimo. Ele não é feito para dar soluções ótimas para todas as situações. Ele é subótimo. A gente aceita algo que seja ponderadamente melhor para a maioria. Essa é a observação que ele faz. Então, se determinada rodovia precisa ser objeto de atenção e segurança pelos condutores, é melhor criar uma regra 80 por hora do que deixar para cada condutor decidir aquilo que é seguro. Porque, às vezes, eu penso que com o meu carro eu chego até 60 seguro, mas o professor Carlos tem um carro importado de 150 mil reais que anda muito bem, o tempo está limpo, ele acha que 160 por hora ele está seguro. Então, a gente estabelece um padrão que seja subótimo, essa é a ideia dele. E aí, quando você absorve o direito como soluções subótimas por meio de regras, você entende que há presunções, porque a investigação a fundo de situação por situação, ela é inviável. E aí você começa a entender a razão pela qual nós admitimos tantas presunções também no direito tributário. A doutora Nayara falou muito bem das presunções de imposto de renda, mesmo no lucro real e assim por diante, nós já discutimos aqui. E aí me surgem 3 perguntas. A primeira é: quando convém presumir? A segunda é: em que medida nós podemos? Mas a pergunta que mais me incomoda é: se estabelecida uma presunção, eu posso contestá-la a partir de qualquer desvio ou só de um desvio grosseiro? Em outras palavras, surge determinada pauta fiscal, eu posso contestá-la a despeito do que o Supremo entende, mas só tomando como exemplo, a partir de qualquer diferença de valores ou só se isso é uma distinção grosseira que demonstre que essa pauta fiscal foge totalmente à minha situação e logo não foi feita para mim? E essas são perguntas subjetivas. Eu acho que eu jogo a bola de volta aí para o Carlos, para o doutor Leonardo, para a Nayara. Quer comentar, professor? Quero comentar. Bom, eu acho que as 2 perguntas, quando convém, em que medida, já foram em objeto de abordagem, né, ao longo da apresentação. Vamos tratar a terceira, né? Em que medida de certos desvios em relação ao padrão, à pauta, pode justificar o questionamento desta pauta? Bom, voltando ao que eu falei, enquanto presunção absoluta, ela é inadmissível. Como presunção relativa, né? Quem que poderia questionar esta pauta? Vamos considerar um tipo de pauta, entre aspas, que a presunção relativa a gente não mencionou aqui, né? As plantas fiscais dos municípios, tributação de IPTU. Isso é uma presunção típica. O que vocês acham? A presunção absoluta ou relativa? Eu concordo com a doutrina dominante, que ela só tem validade enquanto presunção relativa. É relativa, exatamente.
Tanto é que qualquer um de nós, quando recebe o seu carnê de IPTU, tem a prerrogativa de impugnar. Tá? Bom, mas por que eu falei isso aí? O que isso tem a ver com a questão? Na medida em que eu posso demonstrar, eu como contribuinte, posso demonstrar mesmo uma diferença mínima em relação à pauta ou à planta, essa diferença mínima prevalece. Né? Ela é a que mais corresponde. Isso não significa que eu estou declarando a invalidade do regime. Eu estou apenas mostrando que no meu caso concreto, no meu caso específico, a operação se deu por um valor inferior àquele presumido. É o meu direito. Né? Pode ser que eu não queira me dar esse trabalho. Eu recebo lá o meu carnê de IPTU, dou uma olhada no valor atribuído ao imóvel de acordo com a planta de valores vigente no município e vejo que ele está, normalmente, né, aquém do valor de mercado. Por que eu vou questionar isso? Mas pode ser uma situação contrária, pode ser que ele esteja além em 10% ou em 2%, o direito de questionar permanece. Pode ser que não vale a pena, pode ser que aí o trabalho gerado nesse questionamento, né, o custo-oportunidade de eu discutir isso, né, não justifique. Mas, em princípio, por menor que seja o desvio em relação a esse metro, o contribuinte tem direito de questionar, por ser presunção relativa. E como presunção absoluta, não tem validade jurídica. Então, interessante essa observação que você fez a respeito do professor Frederick Schauer, né? Subótimo. A versão caipira disso aí é o ótimo é inimigo do bom, como sempre se disse. É uma ótima tradução. Luciana, gostaria de falar alguma coisa? Vi que você ligou a câmera. Oi, tudo bem? Olá. Primeiro, parabéns para o professor, foi ótimo. Eu queria trazer um caso aqui que é muito interessante, assim, é um caso prático, na verdade, de uma presunção. É uma empresa de bebidas, né? E eles cometeram um equívoco quando tem um determinado registro lá no ICMS, que assim, tem o número de unidades. Então, assim, cada PAC representa 6 unidades, cada código representa ou 6, ou 12, ou 24. A empresa colocou o código de 24, mas ela colocou para todos. Só que aí, na hora de emitir a nota fiscal, ela colocou o número certo do produto, o número certo de unidades, né? E isso deu uma autuação bem grande, porque assim, o que foi considerado que ela mesma informou, né? Que ela produziu assim mais do que o dobro do que ela produziu, mais do que era a capacidade produtiva dela. Só que nos outros documentos fiscais todos, nas outras obrigações acessórias, tá tudo certo. Só nesse tal código que tá errado. E no começo, né, em primeira instância, a gente falou, não, isso daqui está muito claro que é só isso daqui, né? Ela cometeu um erro, a gente vai demonstrar, eles vão perceber. Não foi. Eu sei que está no Conselho de Contribuintes, a gente já colocou 2 perícias, baixou em diligência, vai baixar de novo, e eles continuam presumindo, só que daí, assim, é uma presunção absoluta, aquele erro que ela colocou, errou o código e pronto, vai ter que pagar o ICMS por causa daquilo, né? Então, só para contextualizar aí. Ela declarou uma quantidade maior. Aonde que ela declarou essa quantidade maior? É no bloco K, eu acho. No bloco K, estoque, né? Exatamente. Isso. Certo. Aí ela colocou ali, só que na nota colocou o valor certo, né? Que tem a pauta, tudo seguiu a pauta normal, mas nesse lugar ela colocou errado. Ela já aí é uma questão de... Ela criou uma prova contra si própria, né? Ela tem como justificar isso? Tem. Evidente que, de certa maneira, né? Ela um pouquinho inverteu o ônus aí. Ela tem que demonstrar, ela errou, ela tem que demonstrar que errou.
Para isso serve uma perícia. Uma coisa assim, eles têm que demonstrar tudo, pega todos os outros documentos fiscais e mesmo assim, em primeira instância, eles nem analisaram. Falaram que ela declarou e que ela que quis e pronto, então que tinha que pagar, né? Virou uma presunção absoluta até agora. Aí o contribuinte tem que correr atrás do prejuízo, porque ele acabou criando essa presunção contra ele. E porque essa enquadra realmente, né, se a gente pegar aqui o próprio artigo 51 do ICMS, ele tem uma hipótese que trata disso. Vamos ver aqui. Passivo fictício, né, um caso claro. Falta superavaliação de estoque inventariado, não é o caso aqui. Bom, diferença entre o valor apular do levantamento fiscal, que tomou por base índice técnico de produção, e o valor registrado na escrita. Também não é esse o caso, né? Então, é uma situação aí de presunção simples, né? A diferença entre o valor declarado no bloco K, controle de estoque, e o valor vendido. Infelizmente, o contribuinte vai ter que correr atrás desse prejuízo aí e reverter essa presunção. Bem, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Fiquem à vontade, pessoal. A Mariana, não gostaria? Não. O pessoal que está sem câmera? Nádia, Paula? Não. Professor, eu tenho então, se alguém quiser pode fazer uso, tá? Só me avisar. Eu tenho então uma última pergunta minha, né? Se por acaso surgir uma outra, eu acho que de cunho mais geral, teórico. Nós temos uma cláusula geral, uma norma, uma regra que autoriza o uso de presunções simples para a base de cálculo, que é o arbitramento. Artigo 148 do CTN, né? Eu acho que estaremos de acordo nisso, né? Dadas aquelas circunstâncias, né, em que a contabilidade não mereça fé, o fisco pode motivadamente desconsiderar a documentação e arbitrar a base de cálculo. É uma presunção simples. Mas isso surgiu porque um professor de direito penal participou de uma outra reunião e ele perguntou, olha, no direito civil tem cláusula geral para presunção simples em geral, de prova, no direito penal tem, no direito tributário, e eu realmente fico aquilo na cabeça, porque eu só consigo me recordar, pelo menos de regra expressa, do caso do arbitramento, mas em relação à materialidade e ao fato gerador, não. Né? Para presunção simples. Não sei se o senhor gostaria de comentar, se eu estou perdido, se tem essa autorização, se é um princípio geral do sistema, busca da verdade real. Vamos lá, no CTN, o 148, trata realmente de presunção simples, né? A gente chama de arbitramento, aferição indireta, mas é basicamente a mesma situação. Ou seja, você... Aí é o ônus demonstrar, a cargo do fisco, demonstrar que a contabilidade, a escrituração, os documentos fiscais não são bons. E isso ele faz com muita frequência. Especialmente quando você pede devolução de tributo, ressarcimento. Eu não só não quero devolver, como eu vou verificar se você não deve algo. Né? Mas aí sim, o 148 não trata de presunção legal absoluta nem de ficção. Né? Ele dá base à criação por lei ordinária de presunções legais relativas, dá sim, eu entendo que é possível. Mas sempre sob essa dupla ótica, né? Primeiro, tem que ser subsidiário, ou seja, você demonstra que a escrituração não é boa e que com base nela você não consegue apurar o fato jurídico tributário. Vamos lá, é o primeiro teste, né? Necessidade. O segundo teste, chamemos assim, de adequação. Ou seja, os indícios que você levantou, aquilo que você apurou, razoavelmente apontam para o fato jurídico tributário, o fato desconhecido. É exatamente esse duplo teste que aquele artigo impõe ao fisco. Primeiro, demonstrar que os elementos diretos, né, os livros e as notas, não são dignos de confiança. E, em segundo, a partir disso, afastou
o elemento direto. E a partir daí ele pode construir a presunção a partir de indícios. Mas não há outra regra no CTN, professor, no meu ponto de vista, que dê base para a construção legal de presunções absolutas. E não precisa, porque essas presunções absolutas são elementos, elas só se justificam na medida em que se enquadrarem nos contornos constitucionais da própria regra matriz de incidência. Então, elas podem ser estabelecidas por lei ordinária, sim, mas elas têm que observar esses lineamentos constitucionais e as normas gerais do IPI, do Imposto de Renda, né, do IPTU e assim por diante. Precisa haver uma norma geral no CTN que permita a construção delas. Muito bem, professor Leonardo. Palavra aberta para outros participantes. Professor, acho que ninguém mais vai querer fazer uso. Eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, porque é muita generosidade e o tempo hoje é um bem tão precioso, né? O senhor poder compartilhar o seu tempo conosco aqui, trazendo, poxa, um diálogo tão profundo, né, sobre o tema. Então eu tenho certeza que foi de auxílio para todos. Nós chegamos a ter aqui quase 30 pessoas participando, agora o pessoal tá saindo. Eu fico meu muito obrigado em nome da PUC Paraná Campus Londrina, em nome de todos. Quem sabe um convite para uma próxima conversa um dia, né, se não for muito incômodo. É um prazer. E eu deixo a palavra com o senhor para uma despedida e agradeço. Vou agradecer aqui publicamente, que eu esqueci de fazer, a professora Nayara por ter feito o contato e a ponte para esse convite. Muito obrigado, professora Nayara. Foi uma alegria, eu que agradeço. Então, eu, passando as minhas palavras finais, eu quero dizer que fiquei muito honrado com o convite. Partindo da Nayara, nós temos uma admiração recíproca muito grande. Eu sei que agora ela está perto aí Está perto do segundo parto, né? Certíssimo. É o nome da menina? Mês. Celine. 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 Né? Então ela está aí no magistério em Cascavel, agora vai pedir licença, né? Uhum. Mas foi um período aí muito frutífero para nós, a gente aproveitou muito, né? Deixa saudades aqui em Curitiba, né, Nayara? Muito recíproco, doutor. Para mim foi uma satisfação participar do evento, foi uma oportunidade de revisitar, de refletir um pouquinho mais sobre algumas questões, de me atualizar em relação à jurisprudência, né? Tem alguma coisa que não é estável no Brasil, é jurisprudência e Constituição Federal. O resto é permanente. Então, uma vez me disseram, né, que é uma coisa que permanece, medidas provisórias, que é uma coisa que muda, Constituição Federal. Então, foi uma oportunidade da gente reanalisar algumas decisões, refletir um pouquinho sobre o tema, e sempre é um prazer participar desse diálogo. Pena que não foi presencial, mas essa oportunidade de nos conhecermos fisicamente, né? Pelo menos não fisicamente nesse sentido de presencialmente, pronto, melhor dizendo, vai surgir em breve. Então, agradeço a todos e espero revê-los e, no mais, desejo aí saúde a todos, né? E que em breve possamos ultrapassar essa fase aí tão difícil para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, professor. Só quero reiterar uma coisa na despedida. Eu falei isso no começo, mas eu acho que não é demais. Até para conhecimento de todos aqui, a sua obra ela é obrigatória para todos os estudantes de direito, os interessados em estudar o tema de presunção. E como eu falei, o senhor desbravou um caminho no Brasil. Eu creio que o senhor tem essa noção, tanto da época quanto hoje. Então a sua obra ela foi precursora, tanto é que a sua base de pesquisa foram autores estrangeiros. Não havia autores nacionais. E todos os autores que vieram depois, eles beberam da sua fonte. Isso é muito bonito na ciência, né? Porque para construir ciência temos que subir no ombro de gigantes. Então, as obras que vieram depois, até a minha humilde obra que a professora Nayara mencionou, elas subiram no ombro dos gigantes que vieram antes. Então, eu gostaria de agradecer em nome, né, dos tributaristas brasileiros a sua pesquisa lá na década de 90.
Tá? Então, muito obrigado. E a obra continua atual. Obrigado. Então, muito obrigado. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E voltamos a combinar o calendário de reuniões para o próximo semestre, o ano que vem. E até. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.